Amém. Nessa noite, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim, é uma alegria muito grande de estar mais uma vez na casa do Senhor, nessa responsabilidade de estar assim, transmitindo a palavra do Senhor. Nós vamos estar nessa noite ministrando aqui a lição de número 9, que seria no domingo passado, mas devido à Santa Ceia, não foi possível de estar ministrando a escola dominical, a lição. E Deus nos deu essa oportunidade nessa noite de estarmos assim, ministrando aqui a palavra do Senhor. Nosso irmão Léo já fez a oração. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade e pela nossa liderança, nosso pastor Amazildo, nosso pastor Aquiles, também o pastor Wallace e o nosso superintendente da escola dominical, o evangelista Paulo Arnaldo. Que Deus continue abençoando a nossa liderança, em nome de Jesus. Agradeço assim a Deus pela confiança dos nossos líderes, em nome de Jesus. Essa noite nós vamos fazer somente uma reflexão, sobre essa lição, a lição de número 9, que vai falar sobre o mistério da unidade revelada. O que será esse mistério revelado? O texto áureo diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, aos gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, depois perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus,
que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O objetivo geral aqui fala estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um só mesmo corpo. 2. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. 3. Mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. O ponto central aqui dessa lição fala: Deus revelou o mistério que esteve oculto. Textuário que nós acabamos de ler, igreja, para a gente começar aqui, fala que o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esteve oculto, mas foi revelado. Perceba aqui, nessa lição, que o comentarista nos diz que Deus revelou. Quando estudamos bibliologia, nós aprendemos que a revelação principal, ou principia-se em Deus. É Deus que revela. É Deus que resolve revelar. Se Deus não revelar, nós não temos condições de conhecer. Ou seja, é Deus que revela. Se Deus ele não quiser revelar, não tem como, não tem condições nenhuma de nós conhecermos nada. Frisando aqui que algumas lições outrora nós falamos também que quando se fala em revelação, muitas pessoas entendem de uma maneira errada, errônea. Não existe, na Bíblia não fala de dom de revelação. A Bíblia lá em Efésios capítulo 1, capítulo 1, no versículo 17, vai falar que Deus, ele deu o espírito de sabedoria e de revelação. Então não existe dom de revelação, existe o espírito de sabedoria e revelação.
O homem em si, ele não consegue revelar nada a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E se Deus não revelar, irmãos, nós não temos condições de conhecer nada, de entender também nada. Lá no versículo 6, na leitura bíblica em classe, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiro e de um mesmo corpo, e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Que mistério é esse que aqui o comentarista está falando? Que mistério é esse que esteve oculto? É que no Antigo Testamento ninguém compreendia que os judeus acreditavam e os judeus eles acreditavam que a salvação era só para eles. Naquela época lá, os judeus eles acreditavam que a salvação era só para eles. Mas Paulo aqui vai mostrar, aqui a saber, como diz aqui a revista, a saber, ou seja, que o mistério é este, que os gentios são o co-herdeiro de um mesmo corpo e participante da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Então nessa lição, irmãos, nós vamos aprender sobre este mistério que estava oculto e que foi revelado. O que é mistério? Que é o mistério da igreja, que os gentios, que são a igreja de Éfeso, eles não sabiam, que os judeus não compreenderam, mas que a Paulo foi revelado. Ou seja, os judeus não sabiam, não compreendiam, mas que o Espírito Santo de Deus revelou a Paulo. E através dessa revelação que Paulo recebeu, ele tem agora que descortinar este mistério na mente de todos os crentes da igreja de Éfeso e de todos nós também. Aleluia. Começar um resumo aqui, porque não vai dar tempo. Nós vamos aqui começar no primeiro tópico aqui, que diz o mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério. No grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pois bem, o conceito bíblico de mistério. O que são este mistério oculto? São, como está falando aqui o comentarista, que poucos iniciados que podem conhecer e compreender. Existem religiões que nós chamamos de ocultismo, como aqui o comentarista ele vai falar. E o que são aqui essas regiões ou religiões ocultistas? São religiões que existem alguns segredos que só disponível a alguns iniciados. Algumas pessoas que só atingem um nível superior
dentro daquela religião. E não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando aqui é um mistério sem nenhum misticismo. É um mistério sem nenhum misticismo. É o que a Bíblia, aqui está falando. Aí lá embaixo, aqui um pouquinho, fala bem assim, ó, pelo contrário, o comentarista está falando, pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Aleluia. O que é essa verdade? O que é uma verdade que esteve oculta? Aí o nosso comentarista deixa bem claro. Que é uma verdade que esteve oculta, mas que foi desvendada em benefício a todos. E esta definição aqui são uma definição fenomenal para este mistério. O que é verdade? Que a verdade é esta, é a união, aqui como está falando, é a união de todos os povos, em que Cristo Jesus a uniu salvificamente, ou seja, é a união salvífica. Em Cristo, todos os povos têm a possibilidade de alcançar a salvação. Então, se uniu todos, e assim todos passaram, a ter a possibilidade de alcançar a salvação. Glória a Deus por isso, Deus, Ele quer que ninguém se perca, mas que todos venham ser salvos por Ele. O desconhecimento do mistério. Aqui o comentarista vai falar que a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. O desconhecimento do mistério. Por que este mistério é desvendado? Ou por que esse mistério foi desvendado? Como diz o apóstolo Paulo, tão somente agora é importante nós deixarmos que Cristo, ou nós conhecemos que Cristo é o ápice da revelação. A revelação de Deus na Bíblia é progressiva. A revelação na Bíblia, ela é progressiva. E o escritor da carta aos Hebreus deixa claro. Ele diz assim: havendo Deus falou-nos pelos profetas, agora falou pelos seus filhos, porque este mistério é revelado de forma diferente, de forma plena, como diz o apóstolo Paulo no Antigo Testamento. Eles até conheceram, mas não como agora. Porque neste tempo é o tempo da igreja de Éfeso. Ou seja, esse tempo é o tempo da igreja de Éfeso. É o que o apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo. Que é hoje também o nosso tempo. A revelação de Deus está em Cristo Jesus. O ápice da revelação em Cristo Jesus. Então, o comentarista aqui, ele vai falar que a expressão como
indica que o Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito Santo. Eles até conheciam, né? Mas não como nesse tempo. Aleluia. Vamos lá. O mistério e os profetas da antiga aliança. O comentarista aqui vai dizer que os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isto aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto. O mistério e os profetas da antiga aliança. Ele nos diz que os profetas, os escritores do Antigo Testamento, não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas, mas também faziam ali menções, né? Eles fizeram menções ali delas. E aqui ele põe uma série de textos, se nós formos olhar aqui, onde esses escritores dos antigos testamentos fizeram menções dessas bênçãos que chegariam aos gentios. Por exemplo, Deus, quando chamou Abraão, ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, pode ver, igreja, que se nós lermos, pode perceber aqui que o plano de Deus é o mesmo desde a antiguidade. Mesmo em Abraão, depois Moisés, também, né? Na lei do Decálogo, que é chamado assim, Deus diz a Moisés: os estrangeiros, quando Deus ele falou ali com Moisés, né? Os estrangeiros que quiserem habitar no meio de vocês, eles podem. Eles só precisam fazer um pacto de circuncisão. Eles só não sabiam como Deus faria isso, como iria acontecer. Se eles já tinham conhecimento, é lógico que não foi revelado como agora, né, nos dias de hoje. Não se foi revelado, né, como agora. E por isso que aos hebreus, ao tratar com os heróis da fé, lá no capítulo 4, ele inicia dizendo: portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Ou seja, se os heróis da fé, que não tinham pleno conhecimento de como isso aconteceria, que não alcançaram a promessa, morreram esperando esta promessa, e nós agora, que já tivemos este mistério desvendado, como que nós vamos escapar se não atentarmos para uma grande salvação que foi nos concretizada por Cristo Jesus? Então, irmãos, isso é sério.
Isso é muito sério. O autor aqui, ele fala. Nós vamos para aqui o mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Aí o comentarista ele vai dizer assim: o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, e a ele e aos demais apóstolos e profetas. Portanto, lá no finalzinho diz: portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, esse mistério é realmente a revelação desde o mistério. É realmente uma ação direta de Deus aos apóstolos e aos profetas no Novo Testamento. É interessante nós pensarmos que quem tem uma revelação maior de Deus, nós hoje ou Abraão? Interessante isso, é nós pensarmos, quem tem uma revelação maior de Deus hoje? É nós hoje ou Abraão? Sem dúvida, se nós olharmos aqui, pedimos o Espírito Santo de Deus para nos revelar, sem dúvida nenhuma, que somos nós. Nós conhecemos mais de Deus do que Abraão. Jesus disse que Abraão viu seu dia, mas ele viu de forma metáfora, ou de forma metafórica, né? Ele não viveu os dias da encarnação de Cristo. Nós estamos agora posterior da encarnação de Cristo. A revelação, vai falar aqui, né? A revelação de Cristo é progressiva. A revelação de Deus é como um funil ao contrário. Deus vai se revelando cada vez mais. Agora, possivelmente Abraão, agora nós podemos ver, entender que possivelmente Abraão, ele tinha uma comunhão com Deus maior do que nós temos. Mas existe uma diferença. Uma coisa é comunhão e outra coisa é a revelação. Existe uma diferença. Ele tinha uma comunhão maior com Deus como nós temos hoje, né? Mas a diferença, uma coisa é a comunhão, outra coisa é a revelação. Então, existe aí essa diferença, né? Então, Abraão, a Bíblia vai falar que Abraão viu seus dias, mas ele viu de forma metafórica. Ele não viveu os dias de encarnação de Cristo. E nós estamos agora, né, posteriormente, como a encarnação de Cristo. Nós estamos, se nós formos olhar aqui o comentarista aqui, nós estamos, a revelação de Cristo é progressiva, e a revelação de Deus é como um funil ao contrário. Aí por isso que aqui o salmista Davi, o apóstolo Paulo, ele vai falar, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, e não por sabedoria humana.
Vamos lá. O mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas só para a gente voltar aqui um pouquinho, irmãos, para frisar isso daqui, para frisar aqui quando o apóstolo Paulo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, não foi por sabedoria humana. Como se ele dissesse aqui assim, o que é a igreja? É a união de muitos povos, não só os povos judeus. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico da igreja. A Virgem Imaculada, como a Bíblia aqui ela fala, né? A Virgem Imaculada do Cordeiro. Na igreja, nós encontramos povos de todas as línguas, tribos, raças e nações. Então, este é o mistério. Não é mais só para os judeus. É agora envolvendo todas as pessoas na terra. Por fim, o anúncio dessa dádiva do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforma e sabedoria da graça, a multiforma e a sabedoria da graça de Deus seja conhecida. Nós não recebemos somente dádiva. Como igreja do Senhor Jesus, nós temos também a responsabilidade. Uma das responsabilidades da igreja é tornar a multiforma, como aqui o comentarista falou, a multiforme sabedoria de Deus conhecida. A própria igreja é a principal agência divina de divulgação deste mistério. Um só povo em Cristo Jesus, a fim de reunir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Isto é a nossa responsabilidade. Então, irmãos, não é a responsabilidade, não é só as dádivas, não é só as bênçãos. A responsabilidade da igreja tem que ser multiforme, sabedoria de Deus conhecida, tem que ser conhecida ao mundo, né? Então nós temos essa responsabilidade, nós como igreja, nós temos essa responsabilidade, que o povo reconheça Cristo em nós. A Bíblia vai falar que Abraão, as pessoas conheciam Deus através de Abraão. Até porque a Bíblia fala que eles falam assim, um Deus de Abraão. Então, a igreja hoje, nós temos esta responsabilidade. Não só as bênçãos, as dádivas, mas a responsabilidade de fazer com que a igreja seja reconhecida, né? Como a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. A própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Então nós temos que proclamar, divulgar que Cristo é o Salvador. Aí vem lá, o mistério pré-estabelecido por Deus. O que é o mistério pré-estabelecido por Deus? É algo que foi estabelecido por Deus na eternidade, antes da fundação do mundo. Aí vem as riquezas insondáveis de Cristo.
O comentarista vai falar que expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Lá no versículo 8 de Efésios capítulo 3, vai dizer assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Se está além do entendimento humano, Paulo diz que este mistério foi revelado. Paulo está dizendo aqui que nós podemos compreender porque foi revelado, mas se ele está além aqui da compreensão humana, nós só podemos a partir de um caminho. E é possível entender este mistério revelado, uma vez que recebemos a revelação de Deus. O referencial de Paulo aqui não foi só compreender, mas anunciar. Olha só que interessante aqui, né? O referencial aqui de Paulo não foi só compreender, mas anunciar. Paulo falou que ele recebeu esta revelação. E olha que Paulo vai falar, a Bíblia vai falar que era doutor da lei, ensinado aos pés de Gamaliel. Então ele tem esta capacidade de realmente ensinar sobre esta revelação, de forma que todos possam compreender. Então, o referencial aqui de Paulo não foi só em compreender, não, em sim anunciar. Que beleza, né? E essa revelação Deus deu, foi a Paulo. Quero frisar aqui alguma coisa aqui, irmãos, interessante, que nada contra, nós temos que sim, que se aprofundar no conhecimento, temos sim, claro, mas pode-se ver que na antiguidade, Paulo, Abraão, outros apóstolos, profetas, eles não tinham essa profundidade, mas eles tinham uma comunhão com Deus. E trazendo para os nossos dias de hoje, o que se faz, grandes pregadores hoje, grandes professores de escola dominical, é no joelho, é na oração, é não pagar um preço. Eu me lembro que, há uns tempos atrás, até para se consagrar um obreiro, às vezes os obreiros, ele era separado para ser consagrado, mas ele não sabia. Ele ficava ali, separado, sem ele saber. Ele ia saber no dia, quando o pastor falava assim, no domingo, você vem bem bonito com sua esposa. E às vezes não sabia, mas para quê? No dia lá você vai ver. E até para os pastores, para os líderes, Deus, Ele revelava, Ele mostrava quem realmente era um escolhido ali para ser consagrado, ou a diaconado, ou ao presbitério, levando a evangelista, a pastores. E que hoje a gente não se vê mais isso, né? Então, por isso que Abraão, ele
ele tinha mais contato do que com o Espírito Santo. A palavra que se trazia, os estudos que se traziam, eram todos se revelados. E o que se faz verdadeiros pregadores, ensinadores, não é teologia, não é... Sim, nós temos que ter, não estou sendo contra. Mas é a comunhão, é a busca para que o próprio Espírito Santo de Deus, ele se manifesta e se revela o seu poder sobre nós. Então, outrora, eu me lembro que era assim, né? Para se consagrar, não era de qualquer maneira e não era qualquer um. Deus tinha que mostrar para ser consagrado. Pode-se ver que aquele tempo, aqueles que realmente foram escolhidos por Deus, que existe uma diferença. Aqueles que são chamados por Deus e aqueles que são chamados pelos homens. Vamos lá. Nós já estamos terminando aqui. O mistério oculto e revelado. Aliás, o eterno propósito em Cristo. Aqui o comentarista aqui vai falar assim: como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. O eterno propósito em Cristo. Qual é o tempo oportuno? É o tempo de Deus. Lucas diz que cumprindo-se a plenitude dos tempos. E o que é a plenitude aqui dos tempos? É o tempo, está falando aqui que é o tempo exato. É o tempo preparado por Deus. É o tempo de Deus onde as coisas acontecem conforme a sua vontade soberana. Então, o propósito eterno, eterno em Cristo, que fala aqui, esteve oculto desde os tempos antigos, mas nesse tempo é oportuno. Então é o tempo exato de Deus, né? Para tudo ter um tempo. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, né? Há um tempo de abraçar, há um tempo que nós não queremos abraço. Há um tempo para tudo, né? E Deus tinha esse tempo, né? Um tempo preparado por Deus. O tempo de Deus onde as coisas aconteciam conforme a sua vontade soberana. O plano divinamente pré-estabelecido. O comentarista diz que o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido
desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. É importante aqui nós frisarmos aqui nessa lição aqui, que o comentarista está falando, que para nós pensarmos que Deus está no controle de tudo. É Ele que está no controle de tudo. Quando eu penso em Deus, irmãos, venha em memória aqui na Bíblia, lá em Isaías capítulo 6, quando fala bem assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus, irmãos, Ele está assentado no trono. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada apanha Deus de surpresa. Nada. Nós sabemos que, a gente sabe que às vezes nós somos seres humanos. Às vezes bate o medo, às vezes bate o desespero, porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que ter a certeza e ter a plena convicção de que Deus, Ele realmente está no controle de tudo. É Ele que governa todo o mundo, o universo. É Ele que governa tudo. Tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu controle. E é por isso que, às vezes, não é fácil, né? Mas a palavra de Deus fala que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor, porque é Ele que cuida de nós. Se Ele cuida dos pássaros do céu, que não trabalham, não vão na igreja, não oram, não buscam a Deus, e Deus as alimenta, que dirá eu e você, abençoado, que somos muito mais importantes do que as aves do céu. Então, mesmo passando por os momentos difíceis como nós estamos passando, que a nação está passando, nós temos que entender que Deus é que rege toda a terra e todo o universo. E tudo está no controle de Deus. Tudo está no seu controle. E nada apanha Deus de surpresa. Essa pandemia para nós foi uma surpresa, né? Às vezes muitas pessoas não esperavam. Mas Deus já tinha o controle e tem o controle de tudo. Ele já sabia. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nada apanha Deus de surpresa. Nada pode enganar Deus, nada pode se escapar dos olhos do Todo-Poderoso. Se nós subirmos nas maiores alturas, os olhos de Deus vão estar lá. Se nós pegarmos um submarino e descer nas maiores profundezas do mar, os olhos de Deus também vão estar lá. Então, é importante nós frisarmos e nós pensarmos que Deus está no controle. Isaías, ele falou que Deus está sentado no alto e sublime trono. E Ele está sentado à destra do Pai. Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por todos nós. Todas as coisas estão no controle dEle. E nada apanha Deus de surpresa. Que Deus assim nos abençoe. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E nessas orações eu peço que continue orando pela minha família, pela minha vida, pela minha vida e a vida da minha família.
Quem está nos assistindo aqui nessa noite, irmãos, no culto online, é pastor Wallace Ventura. Pastor Wallace, Deus continue te abençoando, querido. O Senhor, tua esposa, teus filhos, em nome de Jesus. A Rosângela Gomes, Maria da Ajuda Ferreira, meu amigo, presbítero José Henrique Lumbrera, nossa irmã Reni, Deus abençoe, em nome de Jesus. Andrea ou Andréia? Andréia Oliveira, Gilmar Oliveira de Jesus, Fernando Dias, lá da Argentina, né? Parentes do Lucas, do Isaac. A nossa irmã Dalva Pereira, a minha esposa Thaís Braga, Deus abençoe, em nome de Jesus. E o nosso superintendente, né? O evangelista Paulo Arnaldo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, quarta-feira, amanhã é livre, né? Quinta-feira, dia 4/6, culto online, às 20 horas, preletor, evangelista Aquiles Escobar. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe e sua família, em nome de Jesus. Sexta-feira é livre, sábado é também livre. Domingo, dia 7, a Escola Bíblica Dominical online, às 9 horas da manhã. Colocaram aqui a lição 9, mas a lição 10, né? Que a lição 9 nós estamos participando hoje, acabamos de participar hoje. Então, domingo, dia 7, Escola Bíblica Dominical online, às 9 horas da manhã, a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. O preletor aqui é o nosso querido pastor Wallace Ventura. E domingo à noite, né? Às 17 horas, às 5 horas da tarde, também culto online, o preletor a definir. O culto online da nossa página é no Facebook. Como é que está escrito aqui? IADES São Marcos 1. O pastor Alice Ventura, a equipe de apoio, né, o diácono Leandro Souza e o David Isaac, né, que está aqui, sempre está aqui conosco, em nome de Jesus. O pastor Amazildo Gonçalves Santos. Isso aqui é o que? Oração, será? É oração? Não, né? E o nosso pastor aqui, né, o pastor local, que é o nosso pastor Amazildo Gonçalves Santos, e o pastor presidente Délio Nascimento, que é do Ministério Serra, né, os nossos líderes, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Vamos fazer oração e já vamos estar terminando este culto nessa noite em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta lição, pelo dia, ó Deus, que o Senhor nos proporcionou, pelo dia de paz tranquilo que nós passamos. E te pedimos, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe, nos leva amparado debaixo das tuas potentes mãos, nos dando escape e livramento no trajeto, voltando de todo mal, de todo perigo, do acidente e do incidente, guardando as nossas vidas dos homens sanguinários, dos homens perversos e também de balas perdidas, e nos dando uma noite, um restante de uma noite abençoada. Te pedimos, ó Deus, que também uma bênção especial para aqueles que se encontram enfermos. Senhor querido, também o nosso
nosso presbítero, ó Pai querido, que se encontra internado, nosso presbítero querido, Senhor, seja com teu filho, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor venha entrar com a cura nesta noite e venha dar vitória pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que o amam e aguardam a volta de Jesus, em nome de Jesus. Amém.